O que fazer se você não estiver emagrecendo com o Ozempic? Olha, vivemos uma verdadeira pandemia de obesidade. Muitos médicos, inclusive, estão prescrevendo o Ozempic para seus pacientes. Acontece que o emagrecimento é um processo muito complexo que envolve não apenas questões metabólicas que podem ser tratadas pelo Ozempic, mas também questões comportamentais, que muitas vezes são inclusive mais impositivas do que as questões metabólicas. Neste vídeo eu vou te ajudar a entender o que está acontecendo caso você esteja utilizando o Ozempic e não esteja conseguindo emagrecer. E também vou te explicar o caminho que você deve buscar para conseguir. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu já emagreci 17 quilos e hoje eu ajudo os meus pacientes a também emagrecer. A obesidade é uma doença. Antigamente tínhamos a impressão ou a ideia de que o emagrecimento era algo supérfluo, algo de quem buscava a estética, mas na verdade, hoje já sabemos que a obesidade se relaciona com dezenas de alterações patológicas nas nossas vidas. Inclusive, muitas doenças são causadas ou pioradas a partir da presença da obesidade. Então, a obesidade deve ser encarada, acima de tudo, como um processo patológico, ou seja, uma doença, e para isso precisa de um tratamento. Os tratamentos podem ser não medicamentosos, a partir da mudança do estilo de vida, dieta, atividade física, como vocês já bem sabem, mas também existem tratamentos farmacológicos, que são medicações. Hoje não existe apenas o Ozempic, mas existem outras medicações que também podem ser utilizadas com a intenção de fazer o paciente emagrecer. Inclusive existem consensos internacionais que tecem as orientações aos médicos quando estiverem utilizando essas medicações. Isso tudo acontece quando nós temos doenças que precisam de diagnóstico e tratamento. É assim para a obesidade, é assim para a pressão alta, para o diabetes, enfim. A obesidade hoje é tecnicamente uma doença e é uma das piores doenças que nós estamos enfrentando nestes últimos tempos. E um dos pilares da medicina é justamente tratar a causa. Sempre quando estamos diante de uma doença, precisamos pensar nas consequências que essa doença está causando ou causará, mas também principalmente na causa da doença. Então, por exemplo, se você tem um paciente que está com dificuldade de respirar provocada por uma pneumonia, nada que você faça com relação à dificuldade de respirar que o paciente está tendo obterá sucesso se você não tratar a pneumonia, ou seja, se você não der o antibiótico. Então, a primeira coisa que você tem que fazer diante de um paciente que está com uma pneumonia e com dificuldade respiratória é dar o antibiótico. Isso é um pilar na medicina, trate primeiro a causa. Da mesma forma acontece quando existe um infarto do coração. O paciente está com dor no peito, chega no hospital, a coisa mais importante a ser pensada é diagnosticar e abrir a artéria, ou seja, colocar ele no cateterismo, fazer uma angioplastia, enfim. Isso é muito, muito importante, é um pilar na medicina. No caso da obesidade, precisamos também tratar a causa da obesidade, isso é muito importante. Não adianta apenas ficar incentivando o paciente a mudar o seu estilo de vida se não pensarmos no que levou ele a essa situação. Então a causa da obesidade passa por questões comportamentais e questões metabólicas. Entretanto, as questões comportamentais normalmente surgem primeiro. A imensa maioria das pessoas não nasce obesa. Então as pessoas nascem com peso normal, passam uma infância com peso normal e começam a engordar normalmente após a adolescência, ou, como é frequente, após os 30 anos.
E para isso acontecer, existe uma causa. Essa causa não é metabólica, porque o metabolismo do paciente é normal, ele é magro. E existe aí um gatilho comportamental que faz ele começar a engordar. E esse gatilho comportamental precisa ser abordado. Então, se você está utilizando o Ozempic, você está recebendo um tratamento relacionado a gatilhos comportamentais do estômago. O que é que significa isso? O Ozempic provoca o atraso do esvaziamento do estômago, faz com que o estômago fique mais preguiçoso, faz com que o estômago demore mais a retirar a comida que está lá dentro dele. E isso faz com que a grelina, que é o hormônio da fome, seja menos liberada pelo estômago. E dessa forma o paciente sente menos fome física. E isso é uma ótima forma de abordar o comportamento relacionado à fome física. Muitas pessoas engordam pela fome física. E é aí que o Ozempic age melhor. Por isso que 34% das pessoas conseguem emagrecer mais de 20% do seu peso corporal apenas utilizando o Ozempic. É um excelente tratamento. Mas observe, eu falei 34%. Nós temos aí 66% das pessoas que não terão resultados tão expressivos. E o que é pior, cerca de 14% dos pacientes vão emagrecer menos do que 5% do seu peso corporal. Ou seja, terão um resultado muito pouco expressivo. Então não podemos creditar ao Ozempic 100% dos resultados. Claro, é uma excelente arma e abriu uma imensa luz de esperança na vida de quem tem obesidade. Mas não é só o Ozempic. É importante que se tenha em mente que o que faz as pessoas ganharem peso ou perder peso é justamente o desequilíbrio na alimentação e no gasto calórico. Ou seja, em outras palavras, quando existe um superávit calórico, quando uma pessoa ingere mais calorias do que ela gasta, essa pessoa vai engordar, ela vai ganhar peso com o passar do tempo. Por outro lado, quando existe um déficit calórico, uma pessoa ingere menos calorias do que ela gasta, ela vai emagrecer. Com o passar do tempo, vai perdendo peso. É como se fosse um jogo. O emagrecimento é o jogo do déficit calórico. O futebol é o jogo do gol, o basquete é o jogo da cesta. O emagrecimento é o jogo do déficit calórico. E cabe lembrar que as pessoas se alimentam em 3 situações diferentes: por fome física, por fome emocional ou por oportunidade. O Ozempic vai tratar a fome física, mas existe ainda a fome emocional e a oportunidade. Isso tem a ver diretamente com questões comportamentais. Além disso, existe também a fome física de rebote. Então, se você usa o Ozempic, mas você tem momentos de hipoglicemia, ou por jejum ou reativa, você também pode ter fome física de rebote e aparentemente o Ozempic não funcionar. Existem vários outros vídeos aqui no meu canal que eu falo sobre fome física, sobre fome emocional e sobre como podemos controlar essas questões comportamentais. Vale a pena dar uma olhada aí nos meus vídeos. E agora vem a parte mais importante deste vídeo. Como você vai controlar o seu comportamento? Olha, antes de controlar o seu comportamento, é importante você entender o que acontece com você. E para isso eu criei 4 perfis. São 4 perfis de comportamento que eu chamo de comportamentos orexígenos, que são os comportamentos que fazem as pessoas ganharem peso, engordarem. O primeiro perfil é o formiga. O formiga é aquela pessoa que come doce todos os dias. Mas ela não apenas adora doce, ela busca o doce, ela procura o doce. É aquela pessoa que levanta da cama à noite para ir até a cozinha procurar chocolate, por exemplo. É a pessoa que quando não tem doce em casa, sai de casa para comprar. Ela é capaz de sair e ir até uma doceria ali na esquina e comprar um doce e voltar para casa. Ela não consegue passar sem doce.
Algumas vezes ela não se reconhece como perfil formiga porque ela diz que não come doce, mas em compensação ela usa açúcar nas suas bebidas, no seu suco, no seu café. Então esse é o formiga. Existe também o beliscador. O beliscador é a pessoa que age por impulsos. É a pessoa que não consegue perceber que está comendo. Ela não sabe por que engorda. Ela diz que come muito pouco, no café, muito pouco no almoço. Deve ter algum problema com o corpo dela porque ela não sabe de onde vem tanta obesidade. Mas na verdade é uma pessoa que come muito nos intervalos, fica sempre beliscando. É a pessoa que costuma comer por oportunidade. A comida passa na frente dela e ela come. E normalmente essa pessoa, quando está atenta, por exemplo, ao trabalho, realizando alguma tarefa importante, ela até para de comer. Mas quando ela relaxa, ela começa a beliscar. Existe ainda o perfil ansioso, que são as pessoas que têm a ansiedade em sua apresentação mais complexa, ou seja, tem sintomas relacionados a mais de um neurotransmissor. O perfil ansioso é a pessoa que tem consciência de que engorda quando tem problemas. Ela diz assim: olha, doutor, eu engordei porque no ano passado eu tive um problema muito sério, como por exemplo um divórcio, que eu precisei disputar a guarda das crianças, foi muito estressante e eu descontava na comida. É uma pessoa que tem consciência de que está comendo não por fome, mas pela vontade incontrolável de comer, e isso a faz sofrer bastante. Esse é o perfil ansioso. E existe o comilão, que é uma pessoa mais tranquila, mais relaxada e que sabe controlar os seus impulsos, mas tem um problema com relação à fome física. O comilão é aquela pessoa que aguenta comer muito nas refeições. E não apenas aguenta, mas ele necessita de grandes quantidades de comida para conseguir matar sua fome. Então é a pessoa que come um prato, 2 pratos, 3 pratos, que faz aquela montanha de comida. Por outro lado, o comilão até aguenta ficar de jejum, não se importa se pular uma refeição ou se sair de manhã sem comer nada e só ir almoçar às 2 ou 3 horas da tarde. O comilão ele tanto aguenta ficar em jejum, como também ele necessita de grandes volumes de comida para matar sua fome. É aquela pessoa que quando senta para comer, só levanta quando não aguenta mais comer absolutamente nada. Então esse é um comportamento que também faz as pessoas engordarem. É um comportamento orexígeno. O importante é que se saiba que esses comportamentos são imperativos. Normalmente estão ligados a circuitos hormonais que não se relacionam com a vontade do paciente. Ou seja, não existe aquela história de força de vontade, é só você querer que você consegue. Controle suas emoções. Não existe isso. O que existem são circuitos neurohormonais ou hormonais e que provocam esses comportamentos. E isso é de forma irracional, ou seja, sem que o paciente consiga intervir de forma direta e também absolutamente involuntária. O paciente não tem nenhum controle, por exemplo, sobre seu impulso de comer doces, como também não consegue controlar momentos de ansiedade em que ele desconta na comida. Isso é incontrolável, não tem como, porque o cérebro tem um arranjo hierárquico e existem atitudes que o cérebro controla e existem outras atitudes que o cérebro não controla, que são instintivas. E essas pessoas, quando agem com esses comportamentos, estão agindo a partir de instintos. E instintos são, infelizmente, incontroláveis. Por isso, se você não está conseguindo emagrecer, mesmo utilizando o Ozempic, certamente existe em você um desses comportamentos que você não consegue controlar e que você precisa de ajuda. E esse comportamento necessita ser identificado precisamente e a partir daí é possível sim fazer uma abordagem, inclusive com medicações, para corrigir o seu comportamento. E a partir do momento em que seu comportamento for corrigido, você vai conseguir melhores resultados. Então não desista.
Já que você iniciou o Ozempic, você já tomou a decisão, continue firme e forte, procure ajuda e emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade. E se você quer iniciar o seu emagrecimento, mas não sabe por onde começar, ou se você já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E aí eu tenho duas alternativas para você. Você pode fazer o programa Emagrecimento Online, que é um programa de consultas médicas online 100% através da internet para todo o Brasil. Você não precisa vir até a minha cidade para fazer as consultas, basta você ter acesso à internet. Nós fazemos uma videochamada e eu vou conversar com você para a gente ver o seu perfil, qual a melhor estratégia. Eu vou solicitar exames de segurança para você realizar aí na sua cidade e vou prescrever medicações, se for o caso, para que você consiga os melhores resultados. Além disso, eu vou fazer com você também uma espécie de mentoria e eu vou te explicar tudo o que eu sei sobre emagrecimento e vou te ajudar também a você se autoconhecer para você conseguir os seus resultados. E uma outra alternativa que você tem é através do meu curso de emagrecimento, que é o Emagreça 10 quilos ou mais, que é um curso voltado para as pessoas que querem emagrecer por conta própria, em casa, sem orientação direta, mas com informações seguras e embasadas na literatura científica. São 30 aulas divididas em 6 módulos para você aprender tudo o que você precisa saber para você conseguir emagrecer, segundo a minha metodologia, que são os 4 passos para emagrecimento. Então é uma ótima alternativa e que você pode iniciar o seu emagrecimento agora mesmo. Para mais informações sobre esses 2 serviços, acesse os links que estão aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo emagrecer, que você sabe, o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.